Olá a todos, eu me chamo Natália Vieira, sou aluna voluntária do Programa de Iniciação Científica e hoje venho até aqui apresentar o trabalho intitulado Impacto da Metodologia de Avaliação na Solubilidade de Diferentes Cimentos Endodônticos, que tem como orientador o professor Cláudio Malícia. Bom, a avaliação da solubilidade de cimentos deve seguir as normas da ISO, porém essas normas apresentam algumas limitações no que diz respeito à solubilidade de materiais hidrofílicos. Então tem surgido novas modificações, que têm sido propostas para tentar contornar essas limitações na metodologia padrão ISO. Então o objetivo desse estudo foi avaliar em modelo in vitro o impacto de duas metodologias distintas na solubilidade de 3 cimentos endodônticos, o Neusiller, Bioroot e HA-Playjet. Bom, para a confecção das amostras foram utilizados 36 moldes de silicones, que foram preenchidos com os 3 tipos de cimentos, assim como vocês podem ver nessa primeira imagem. Logo depois, esses moldes foram armazenados em estufa a 37 graus Celsius e umidade relativa de 95%, e lá permaneceram por 48 horas, até que tomassem presa. Aqui são os cimentos pós tomar presa. Então, quando saíram das estufas, os cimentos foram para um dessecador, onde passaram mais 24 horas, até que ficassem sem umidade nenhuma. E depois de passar pela dessecagem, cada um foi pesado. Foi feita a pesagem inicial de cada uma das amostras em uma balança analítica de precisão. Depois de pesadas, cada amostra foi levada para um tubo de ensaio para ficar imersa em 7,5 ml de água destilada, e lá permaneceu por 24 horas. A partir daí, a gente vai ter uma diferenciação nas duas metodologias, na metodologia ISO e na metodologia ISO modificada. Seguindo a metodologia ISO, após as 24 horas de imersão das amostras em água destilada, nós pegamos placas de vidro e fizemos uma pesagem inicial de cada uma das placas na balança analítica de precisão. E depois de já ter o valor de cada uma anotado, nós despejamos a água destilada dos tubos de ensaio, onde ficou imerso as amostras de cimento, nas placas de vidro. E a partir daí, levamos as placas de vidro com a água destilada para uma estufa a 105 graus Celsius, até que as placas estivessem livres de umidade, que a água tivesse totalmente evaporada. Então, após a estufa, a gente tinha as placas de vidro com os resíduos dos cimentos que acabaram se dissolvendo na água. Então, para finalizar, nós pesamos as placas de vidro, essas mesmas placas que estavam contendo resíduos do cimento, e tivemos aí um valor diferente da pesagem inicial das placas de vidro. Seguindo a metodologia ISO modificada, após as 24 horas de imersão das amostras, nós descartamos agora a água e usamos apenas as amostras. Colocamos as amostras novamente no dessecador por 24 horas para que também estivessem livres de umidade. E depois disso, pesamos essas amostras novamente, fazendo a pesagem final. A pesagem inicial dessas amostras já tinham sido feitas aqui nessa etapa. Então, na metodologia ISO modificada, a solubilidade foi avaliada de acordo com a porcentagem resultante da diferença da massa inicial da amostra e da massa final. Já na metodologia ISO, a diferença de peso de massa das placas de vidro foi utilizada para verificar a solubilidade em relação à massa inicial das amostras. Isso, claro, cada disco comparado à placa que acomodou a água do seu próprio tubo de ensaio. Os dados foram avaliados por testes estatísticos e, após a confirmação da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, aplicou-se a nova de um fator, seguido de pós-hoc de Tuckey, teste independente, adotando-se o nível de significância 5%. Aqui nós temos a tabelinha contendo todos os resultados, e negrito significa diferença para o mesmo cimento com metodologias diferentes, e números diferentes significam diferenças para cimentos diferentes, com a mesma metodologia. Então, o cimento Bioroot na metodologia modificada teve o valor de 10,67, enquanto na ISO 25,66. O Neusiller na modificada 14,35 e na ISO 18. O HA-Playjet na modificada 0,07 e na ISO menos 0,05. Com isso, a gente consegue perceber que o HA-Playjet ele apresentou solubilidade significativamente menor comparado aos demais em todas as condições. Já o Bioroot exibiu os maiores valores e a versão modificada reduziu significativamente a solubilidade dos cimentos à base de silicato de cálcio, mas aumentou a do HA-Playjet. Então podemos concluir que entre os cimentos testados, apenas o HA-Playjet atendeu aos critérios de solubilidade da ISO, e a metodologia modificada mostrou-se relevante para reduzir os valores da solubilidade entre os cimentos à base de silicato de cálcio, mas promoveu aumento do cimento epóxi HA-Playjet. E com isso eu encerro aqui a minha apresentação, e neste QR Code aqui que vocês encontram ao lado direito da tela, está anexado a bibliografia utilizada no trabalho. Então, muito obrigada.